Me chamo Ed Snowden, tenho 29 anos, eu trabalhei para a Booz Allen Hamilton como analista de infraestrutura para a NSA, no Havaí. What are some of the positions that you held previously within the intelligence community? I've been a systems engineer, Eu fui engenheiro de sistemas, administrador de sistemas, assessor sênior da Agência Central de Inteligência, consultor de soluções e um oficial de informações do sistema de telecomunicações. One of the things people are going to be most interested in trying to understand who you are and what you're thinking is there came some point in time when you crossed this line of thinking about being a whistleblower to making the choice to actually become a whistleblower. Walk people through that decision-making process. Quando você está em um cargo privilegiado como administrador de sistemas, trabalhando para um tipo de agência de inteligência, você está exposto a muito mais informações, numa escala muito mais ampla, do que a média dos trabalhadores. E por isso você vê as coisas que podem ser perturbadoras. Você é envolvido, então, pela frequência do trabalho do dia a dia, nesse tipo de coisas que, quando é feita uma análise mais profunda, percebe-se que são abusos. E ao falar para as pessoas em algum lugar como este, por exemplo, sobre este assunto, as pessoas estão nos seus negócios e não estão interessados em destruí-los. Assim, apenas dizem, olha, preocupe-se apenas em fazer o seu trabalho. Mas com o passar do tempo, com a consciência de que aquilo é ilegal, esse tipo de coisa vai acumulando-se e você se sente no momento obrigado a falar. Você vai se acostumando, não acha que é um problema, até quando para pensar e ver que essas coisas devem ser decididas pela população e não pelo sistema. Talk a little bit about how the American surveillance state actually functions. Does it target the actions of Americans? A NSA e a comunidade de inteligência em geral é focada em obter informações sempre que pode, por todos os meios possíveis. Eles acreditam que, em razão de uma espécie de autocertificação, sirva ao interesse nacional. Agora, cada vez mais vemos que isso está acontecendo a nível nacional. E para eles, a NSA especificamente, tem como alvo as comunicações de todas as pessoas. Eles manipulam a população e agora querem receber informações de como anda essas manipulações. Assim, eles filtram, analisam, medem, armazenam todas as informações por um período de tempo. Simplesmente porque essa é a maneira mais fácil, mais eficiente e mais valiosa para alcançar os fins. Utilizam então a desculpa de que fazem desta forma, a fim de proteger-se de um nocivo governo estrangeiro ou um suspeito de terrorismo. Para isso, coletam informações suas. Qualquer analista, a qualquer momento, pode atingir qualquer pessoa de qualquer setor, em qualquer lugar. Onde as comunicações estiverem, ele vai ser pego. Depende do alcance das redes de sensores e da autoridade que o analista está habilitado com ele. Nem todos os analistas têm a capacidade de direcionar tudo. Mas eu estive sentado na minha mesa e certamente tive as autoridades. Eu pude fazer escutas de alguém sob interesse de uma pessoa ou outra, ou até do presidente. One of the extraordinary parts about this episode is that usually whistleblowers do what they do anonymously and take steps to remain anonymous for as long as they can, which they hope often is forever. You, on the other hand, have decided to do the opposite, which is to declare yourself openly as the person behind these disclosures. Why did you choose to do that? Eu acho que o público merece explicações sobre os motivos que levam o sistema a colher informações pessoais de suas vidas. Quando a pessoa está subvertendo o poder do governo, que é uma coisa fundamentalmente perigosa para a democracia, e se fizer isso em segredo de forma consistente, como o governo faz quando quer se beneficiar de uma ação secreta que ele mesmo praticou, o próprio sistema dá ordem aos seus comandados para ir à imprensa e dizer, olha, estamos denunciando sobre esta coisa ou aquela coisa, a fim de que o povo fique do lado do sistema. Mas praticamente nunca fazem isso quando ocorrem verdadeiros abusos cometidos por eles contra a democracia. Esta denúncia cabe a cada um de nós, cidadão. Mas os próprios cidadãos geralmente nos criticam. Torna-se uma coisa do... essas pessoas são contra o país. Mas eu não sou. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não tenho habilidades especiais. Eu sou apenas mais um cara que fica o dia todo no escritório, olhando o que está acontecendo e digo, isso é algo que não estou em posição para decidir.
O público precisa decidir se esses programas são certos ou errados. Você é quem deve decidir se esses programas são necessários. Have you given thought to what it is that the U.S. government's response to your conduct is in terms of what they might say about you, how they might try to depict you, what they might try to do to you? Sim, eu poderia ser processado pela CIA. Eu poderia ter pessoas vindo atrás de mim, até mesmo qualquer um dos parceiros deles. Eles trabalham em estreita colaboração com uma série de organizações. Eles podem muito bem pagar qualquer um dos seus agentes para me pegar. Existe uma estação da CIA aqui mesmo em Hong Kong. Eu tenho certeza que eles vão estar muito ocupados para a próxima semana. E esse é um medo que eu vou viver para o resto da minha vida, por mais longa que ela possa ser. Você não pode bater de frente com as maiores agências de espionagem do mundo e estar completamente livre de risco, porque eles são tão poderosos adversários. Ninguém pode opor-se de forma significativa. Se eles querem te pegar, eles vão levá-lo, mas mesmo assim, você tem que tomar uma decisão sobre o que é importante para você. Se viver confortavelmente é algo que você está disposto a aceitar, eu penso que muito de nós temos a natureza humana. Você pode levantar-se todos os dias e ir para o trabalho. Você pode recolher o seu grande salário para relativamente pouco trabalho contra o interesse público. Pode ir dormir à noite, mas se você perceber que esse é o mundo que você ajudou a criar e que vai piorar com a próxima geração, e da próxima geração que ampliam as capacidades desse tipo de arquitetura de opressão, você percebe que você pode estar disposto a aceitar o risco. E não importa se dará resultado, se o público irá começar a tomar suas próprias decisões sobre como isso é aplicado. Porque mesmo se você não está fazendo nada de errado, está sendo gravado, e a capacidade de armazenamento deste sistema aumenta a cada ano em uma magnitude jamais vista. Você não precisa ter feito nada errado. Você simplesmente tem que acabar por cair sob suspeita, mesmo por uma chamada telefônica errada. E então eles podem usar esse sistema para voltar no tempo e analisar cada decisão que você fez, a cada amigo que você já discutiu algo, e atacá-lo com base em tudo que você fez durante a sua vida relacionado ao momento que te pegaram e querem te acusar. Assim usarão toda a sua vida para um ataque sob suspeita à sua pessoa por uma atitude de apenas um momento. E assim podem pintar uma pessoa de bem na figura de um malfeitor. We are currently sitting in a room in Hong Kong, which is where we are because you've traveled here. Talk a little bit about why it is that you came here, and specifically there are going to be people who will speculate that what you really intend to do is to defect to the country that many see as the number one rival of the United States, which is China, and that what you're really doing is essentially seeking to aid an enemy of the United States with which you intend to seek asylum. Can you talk a little bit about that? Sure. Claro. Portanto, há um conjunto de razões para que eu tenha escolhido vir para Hong Kong. A primeira é que a China é inimigo dos Estados Unidos. Não estou dizendo que há conflito entre eles. Pelo contrário, na visão popular do mundo, nós somos os maiores parceiros comerciais que existem. Além disso, Hong Kong tem uma forte tradição da liberdade de expressão. As pessoas pensam, a China tem um grande paredão de fogo. A China continental tem restrições significativas à liberdade de expressão. Mas o povo de Hong Kong tem uma longa tradição de protestos nas ruas, de fazer opiniões. A internet não filtra aqui mais do que qualquer outro governo ocidental. E creio que o governo de Hong Kong é realmente independente em relação a um monte de outros governos ocidentais de ponta. If your motive had been to harm the United States and help its enemies, or if your motive had been personal material gain, were there things that you could have done with these documents to advance those goals that you didn't end up doing? Absolutamente. Qualquer pessoa que ocupasse as posições que eu ocupei podia colher os segredos, passá-los no mercado aberto para a Rússia, pois eles sempre têm uma porta aberta. Como fazemos, tive acesso às listas completas de todos que trabalham na NSA, a comunidade de inteligência inteira e os ativos secretos em todos os lugares do mundo, os locais de cada estação.
E a situação só vai piorar. Se eu tivesse intenção de prejudicar os Estados Unidos, eu poderia ter desligado por uma tarde inteira o sistema de vigilância. Mas essa não é minha intenção. Acho que para alguém fazer esse argumento, eles precisam pensar. Se estivesse no meu lugar e você vivesse uma vida privilegiada, você estaria vivendo no Havaí, no paraíso, fazendo uma tonelada de dinheiro. Então você manteria ou colocaria tudo a perder? O maior medo que eu tenho em relação ao resultado para a América destas revelações é que nada vai mudar. Pessoas vão ver nos meios de comunicação de todas essas divulgações. Eles vão conhecer os cumprimentos que o governo vai conceder a si mesmos poderes unilateralmente para criar maior controle sobre a sociedade norte-americana e da sociedade do mundo todo. Mas a população não estará disposta a assumir o risco necessário para levantar e lutar para mudar as coisas, para forçar seus representantes, que normalmente deveriam tomar posições no interesse do povo. E os próximos meses, nos próximos anos, isso só vai piorar, até que eventualmente haverá um momento em que as políticas vão mudar. Porque a única coisa que restringe as atividades do estado de vigilância são políticas. Mesmo os nossos acordos com outros governos soberanos, que considero que seja uma estipulação da política em vez de uma estipulação do direito. É por isso que o novo líder será eleito. Eles vão encontrar o interruptor. Irão dizer que por causa da crise, por causa dos perigos que enfrenta o mundo, alguma ameaça nova, por isso precisam de mais poder e mais autoridade. Não haverá nada que as pessoas possam fazer neste momento para se opor. Será a tirania final.